Fala galera do canal Brains and Gains, eu sou o Léo Grancou, treinador de atletas profissionais e hoje vocês terão mais um vídeo de treinamento comigo, tá? Porém galera, eu tenho que admitir um negócio pra vocês. O que aconteceu? Acumulou muito vídeo de costas, tá? Coincidentemente eu fiz 2 reacts de treino de costas, aí eu fiz um treino meu de costas, aí o Lucas Garcia me pediu para fazer um react do treino dele de costas e eu tenho mais um treino editado de costas lá na nova estrutura da Overall Gym no Batel que eu vou mostrar para vocês. Então, talvez vocês se confundam um pouco porque hoje já é o segundo treino que eu vou gravar lá e depois eu vou lançar o primeiro treino. Mas eu só tô tentando explicar aqui para vocês que senão vai ficar muito treino de costas um atrás do outro. Eu sei que eu me considero realmente, sem falsa modéstia, um dos melhores especialistas hoje, treinamento de costas para atletas de fisiculturismo, só que nem só por isso eu só vou fazer costas para vocês. Então hoje a gente vai fazer o meu treino, que é o de push, meu treino de empurrar, tá? Então já tô aqui fazendo o meu pré-treino com o Vascular, sem cafeína, creatininha aqui 10 gramas, tá? E aí galera, qual que é a ideia? A minha ideia é assim, vocês sabem que todo treino meu de peito ou de empurrar vai sempre ter super band, né? Eu adoro super band. Vocês sabem que, ou não sabem, né? Eu tenho mais de 20 estiramentos pelo corpo, sendo 2 vezes cada lado do peitoral. E nesse sistema de lesões, eu acabo evitando ao máximo usar pesos livres, né? E aí no Smith, na estrutura mais limitada que às vezes eu treino, eu acabo obrigatoriamente tendo que usar o Smith. Mas lá na Overall, a gente tem muita coisa legal, tem muita máquina nova, então eu não vou usar a Super Band de hoje. E eu também não tenho pretensão nenhuma de impressionar vocês usando altas cargas, porque eu não consigo treinar com altas cargas peitoral, tá? Realmente é uma musculatura minha que tá bem machucada, eu tenho uma cinesiofobia bem grande, um medo do movimento bem grande até hoje. Então eu vou tentar realmente mostrar para vocês as máquinas novas, trazer essas novidades, né? Falar um pouquinho sobre o treinamento, mas longe de mim ter a pretensão de querer mostrar um treinão a lá José Mabist, mostrar esses treinos aí que vocês estão acostumados também com os meus atletas, porque eu simplesmente não consigo, tá? Já tô montando aqui o meu pós-treino, galera, 60 gramas de Carnibal, tá? Por quê, galera? Eu ultimamente só tenho usado whey isolada, né? Tô com desconforto com lactose, só que só o isolado fica um pouco caro, tá? E é por isso que eu gosto muito, travou aqui, eu gosto muito da Carnibal Blueberry, pra gente sair um pouco daquele sabor dos derivados de leite, né? Chocolate, baunilha e o morango, tá? Então eu jogo aqui 60 gramas desse blend, né? Que tem aqui de proteína da carne e colágeno, e aí eu jogo mais 40 gramas de maisena, né? O famoso amido de milho. E aí, galera, sempre com uma blender, né, uma bolinha, porque a Carnibal, ela é muito gostosa, mas eu não posso omitir a verdade de vocês. Sem a bolinha, sem sacudir bem, ela não dissolve tão bem como uma proteína isolada, uma whey protein isolada, tá? Então precisa da bolinha, tá? Então tá feito aqui o meu pós-treino, também vou comer uma banana, tá aqui o meu pré-treino, e a gente já vai se dirigir para nova sede da Overall Gym, Batel. Já tenho o treino todo estruturado na minha cabeça, vai ser o meu mesmo treino, só adaptando as novas máquinas. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos comigo? Simbora! Virar isso aqui e vambora! Galera, já estamos aqui na academia Overall, porém Curitiba é complicado, tá muito frio, então eu vou fazer um aquecimento global aqui na esteira, tá? Vem dar uma olhadinha nessa esteira aqui, ó. Coisa fina, coisa fina. Displayzinho aqui, ó. Tic, 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 tic. Galera, o que acontece? Eu gosto de fazer aquecimentos específicos, né? Alongamentos, trabalhos de flexibilidade, que a gente chama de mobilidade, que os grandes experts das nomenclaturas dizem que não pode falar mobilidade. Eu acho isso tão ridículo. Todo aquele signo, todo aquele nome, todo aquele termo que todas as pessoas conhecem, é esse que você deve propagar. Quando você quer ser extremamente técnico, você não passa de um retardado, tá? Mas enfim, só que tá muito frio, tá? Então dentro desse cenário eu gosto de fazer ali 10 a 15 minutinhos de caminhada, assim eu já conto alguns passos a mais no meu dia e eu já faço esse aquecimento global e depois eu vou para aquele aquecimento específico de alongamento, tá?
Muita gente diz que o alongamento é idêntico ao aquecimento global. Tanto faz, ele vai aumentar a temperatura corporal, vai fazer alteração na parte de viscosidade de músculo, vai aumentar momentaneamente o range of motion, a amplitude de movimento, assim como qualquer aquecimento global. Mas a gente sabe que qualquer pessoa que sabe fazer alongamento e que tem isso como praxe, percebe fortemente a diferença de fazer um trabalho prévio, preparatório e de simplesmente fazer uma caminhada, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão, também não vou ficar explicando muito nesse vídeo aqui os alongamentos que eu vou fazer, a gente só vai fazer um tour rapidinho. Vou fazer aqui meu aeróbico e daqui a pouco vou alongar e a gente já vai começar lá no meu treino. É importante eu esclarecer vocês que esse é o meu treino mesmo, tá? E como eu tenho aí algumas deficiências para desenvolvimento do meu braço, eu vou começar por tríceps, tá? Mas a gente vai conversar na hora que eu estiver lá na máquina. Queria só que o câmera desse um tour rapidinho aqui na academia. Telão enorme lá para ver os jogos da Copa. Tá muito linda aqui a academia, tá muito legal. Ó, galera, percebam que eu comecei a perder a rotação externa aqui dessa mão, ó. Ó como ela perdeu totalmente a capacidade de manter a rotação externa. Essa aqui é uma mobilização, uma ativação, um aquecimento que eu gosto bastante, porque ele já treina, então, a capacidade de manutenção da rotação externa de maneira dinâmica, que é muito do que nós vamos utilizar no treino, né? Durante um supino fechado, durante um tríceps testa, durante um tríceps francês, tá? Então, essa mobilizaçãozinha com uma mini band extremamente leve se mostra extremamente provocativa para mostrar o quão difícil é você ter esses músculos rotadores, né? O tal do manguito fortalecido realmente, mesmo tendo grande massa muscular, que não é o meu caso. Galera, como eu falei para vocês, a gente vai começar o primeiro exercício de tríceps, tá? Justamente por ser um ponto fraco do meu físico. Também porque eu quase não tenho dia de braços isolados. Olha que legal, vem cá. Nunca tinha visto. O cross ele tem essa confirmação dupla aqui, ó, pra gente fazer a mudança da altura da polia. Bem interessante mesmo. Então, galera, o que acontece? Muita gente fica preocupada, e eu também, de querer colocar exercícios de braço antes de exercícios compostos, né? Tem uma teoria de que colocando então bíceps, se for um ponto fraco antes de costas, você não terá prejuízo, ou colocando tríceps antes de peito não terá prejuízo. Na minha opinião, terá prejuízo sim na carga que você vai mover lá no composto. Porém, galera, lembrem, eu tenho os dois peitorais rompidos, então eu não me importo com a carga do peitoral, do supino. Eu naturalmente não vou usar uma grande carga. Então, para mim, a estratégia de começar com tríceps é bem válida. Eu não prescrevo para alunos saudáveis, tá? Então, que fique isso bem registrado. Eu não concordo com essa teorização de que qualquer exercício de braço pode ser passado antes dos compostos, porque sim, eu acho que vai ter um prejuízo considerável nos exercícios multiarticulares, tá? Então, a gente vai fazer aqui cabos cruzados, exercício clássico, confortável, bem amigável para a articulação do cotovelo. E vamos embora. Exercício muito bom em relação ao alinhamento do trajeto do cabo
com a extensão do cotovelo, então a gente tem poucas forças lateralizantes, que é uma das coisas que mais acometem o cotovelo em exercícios bilaterais com implemento único, ou seja, extensão de cotovelo na corda, né, o tríceps corda, o tríceps barrinha, que acabam tendo aí esses desconfortos na articulação do cotovelo que você não encontra nessa versão aqui. Vocês vão perceber que eu vou fazer um sistema de aquecimento barra feeder bem diferente do normal. Eu vou simplesmente upando o pino aqui, sem dar muito descanso, porque a ideia aqui para mim, como eu falei, é trazer um trabalho de aquecimento mesmo, e eu não pretendo trabalhar em altíssimas cargas, então também não pretendo descansar tanto entre essas séries feeders, alimentadoras, de aquecimento, qual seja o nome. Muito provavelmente essa é uma carga próxima à minha carga da primeira série, por umas 11 a 15 repetições, tá? Galera, existe sim uma diferença em relação ao posicionamento do corpo em relação a essa polia, tá? A gente altera o perfil de resistência a depender da distância que você fica com a polia. Eu não pretendo explicar nesse vídeo, mas existe como você fazer um drop mecânico aqui, que é bem interessante também. Mas sempre tente encontrar a posição que você se sinta mais confortável para fazer o movimento, tá? Então o que eu quero dizer é que fazer o movimento aqui ou aqui tem total diferença para o trabalho do tríceps, tá? Boa! Essa aqui vai ser realmente a minha carga de trabalho, já encontrei ela. Agora sim eu vou descansar um minutinho e aí eu vou entrar para uma série já buscando uma falha técnica aqui, tá? Então vamos lá, galera, série de trabalho. Eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de trabalhar aqui nos exercícios de tríceps com parciais no comprimento longo. Então eu vou tentar buscar uma falha técnica da execução completa. E quando eu não conseguir mais fazer ela completa, eu vou brigar nos primeiros graus de extensão, ou seja, com o tríceps alongado. E eu gosto muito de fazer toda a série de tríceps assim. Ó, estão com dificuldade de concluir. Muitas pessoas desistem aqui, mas pra mim a briga começa aqui, ó. Foi, parcial. Foi, parcial. Foi, parcial. Oi, parcial. Boa. Galera, pra mim, é essa briga constante, mesmo que você não consiga concluir o movimento, que faz uma diferença tremenda para quem não consegue desenvolver o tríceps. Guardem isso, essas execuções parciais no comprimento longo. Vou fazer mais duas séries aqui, não pretendo filmar todas, que eu quero mostrar outras coisas para vocês, mas aqui já deu para vocês terem uma noçãozinha de algumas dicas aqui de execução. Valeu? Galera, o legal é encontrar nossos alunos da assessoria. Tá lá o Bruno fazendo o mesmo exercício que eu estava fazendo. Eu já vou aproveitar para corrigir ele. Vamos comigo, vamos lá. Bora? Vamos junto? Vamos junto? Dá um passo para trás. Aqui, deu. Vai, estende. Volta tudo. E estende. Isso, volta tudo. Volta tudo. Agora estende. Boa. Usa a minha mão de encosto. Pode encostar no meu braço com força, sem problema. Pode inclinar o corpo um pouco para frente agora para começar a roubar um pouco. Isso. E quando você não aguentar completar, não para de fazer, tá? Faz parcial, faz curtinho. Eu vou tirar a mão. Você consegue mais ainda. Consegue, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá completando o movimento, consegue. Não para, volta tudo. Volta tudo. Isso. Agora continua parcial. Só até aqui e volta. Continua até você não conseguir mais completar. Mais uma, vai. E vai mais uma. Ah, guri, quase. Quase a gente arranca teu couro fora. Meu primeiro dia aqui, deixa eu te contar essa história. Tem aquela remada alta,
que você me passou lá na Sei, Guardião. sei. E eu fiquei batendo a cabeça, olhando. A high roll aqui, né? Que ela é diferente, né? Eu fui numa, fui noutra, eu tava fazendo, deu um menino, posso te ajudar? Eu falei, claro. Ele me explicou, eu falei, não, esse exercício que eu vou te mostrar aqui. Peguei, abri tua planilha, mostrei, você é aluno do Léo? Eu falei, sou. Quem que era? É o Gabriel Cardoso. Ah, o Gabriel. Seu aluno do Léo? Eu falei, sim, eu só pego treino com ele desde o começo, ele e o Boá são meus... Os teus mentores atuais, né? Do fitness eu só sei de vocês. Coincidência, eu vou defender vocês a vida inteira. Obrigado, filho, obrigado. Bom treino pra nós aí. Não, imagina. Galera, depois do meu primeiro exercício de tríceps, que é o único isolador ali no começo, eu venho para elevação lateral. Sim, meu treino hoje é o de push, é um treino de empurrar, ou seja, nós faremos tríceps, peitoral e deltoides. Eu incluo o deltoide lateral no dia de hoje. E por que eu começo com o deltoide lateral? Mais uma vez, é um ponto fraco do meu físico, porém, diferente do tríceps, eu não acho que a demanda inicial do deltoide lateral atrapalhe os exercícios de empurrar. Por quê? Porque o deltoide lateral, ele trabalha muito mais com o estabilizador da glenoide, é mais um estabilizador da articulação do ombro do que realmente um sinergista do movimento de supino ao desenvolvimento. Ou seja, na minha visão, elevações laterais no começo do treino não vão atrapalhar os exercícios compostos supervenientes. Porém, algumas pessoas sentem desconforto ao realizar depois o desenvolvimento justamente por essa fadiga excessiva. Não é o meu caso. Outra ideia, outra estratégia de eu usar uma elevação lateral no começo. Porque eu vou ter uma no começo e uma no fim do treino. Eu não gosto de fazer, às vezes, 2 elevações laterais seguidas, que eu acho que eu morro muito no pump. Arde tanto que eu não consigo desenvolver. Então eu consigo trazer um primeiro exercício de elevação lateral, aí eu vou fazer supinos, vou fazer o desenvolvimento e aí um exercício de elevação lateral lá no final do treino. Uma estratégia pessoal minha para fazer essa manutenção, essa equalização da minha fadiga pessoal, tá? Vem ver essa máquina aqui, galera. Olha isso aqui. Cara, essa máquina é incrível. Máquina nova aqui na Veraldo Batel. A gente tem primeiro como ajustar a amplitude de entrada na manopla. Você consegue ajustar aqui, ó, quanto que você quer de amplitude na pisada. Você tem ainda o pegador que, diferente de outras máquinas, tem um ajuste aqui para você poder pegar mais para frente, mais para trás, tá? E ela ainda tem espaço lateralizante, sem carenagem, a ponto de você poder fazer com os braços para fora, como eu sempre sugiro aos alunos, tá? Então eu vou entrar aqui e eu gosto de fazer com as mãos para fora da máquina. Tá bem levinho ainda. Eu já percebi aqui olhando para essa polia aqui de raio variável, aqui ó, nós temos um perfil de resistência descendente, ou seja, ele é mais pesado aqui quando o deltoide está alongado e ele vai ficar aqui ó, mais leve quando o deltoide está encurtado, tá? Então é um perfil descendente, contrário de uma elevação lateral no halter, tá? Então máquina incrível, vou socar de carga aqui, vou fazer 3 séries válidas aqui. Mais uma vez, não pretendo filmar todas, tá? Tô tentando adivinhar as cargas, né, galera? Nunca treinei nessa máquina, então ainda tá sendo uma adivinhação, nem tô anotando nada. Tô indo mais aqui no feeling, para depois eu já ter uma noção quando eu vier treinar valendo, sem gravar, né? Porque gravando aqui a gente perde todo o foco. Só séries lineares no começo do treino, mas pro final começo a colocar algum método volumizador, tá? Máquina muito boa, muito confortável. Também não fiz mais minha carga máxima. Acho que eu conseguiria fazer mais repetições, mas para mim foi suficiente até eu me adaptar aqui à nova academia, tá? Galera, então a gente está fazendo aqui agora uma máquina que é um Pec Deck Fly, uma máquina basicamente de voador, tá? E eu sempre gosto de começar os treinos de peitoral com movimentos isoladores, né? Aqui uma adução no plano transverso. Assim eu não preciso utilizar grandes cargas para pegar o peitoral, já que eu não consigo utilizar grandes cargas. Eu também não vou ter ajuda dos agonistas, que seria o deltoide anterior e o tríceps. Então a ideia aqui é trazer bastante conexão, bastante pump, principalmente movendo a menor quantia de carga máxima absoluta possível, a menor quantia de carga, já que com o peitoral tão lesionado, eu não quero mover grandes cargas em exercícios compostos, tá? Essa máquina aqui é bem legal, ela tem um ajuste aqui que a gente consegue... Pode chegar aqui, ó, que a gente consegue mudar a inclinação desse banco em mais declinado ou menos declinado. Por quê?
vocês vão perceber que não importa como eu ajuste esse banco, ainda vai ser um fly declinado. Eu ainda acho que ele vem muito para baixo, tá? Ele não fica reto nem para cima de jeito nenhum, tá? Então ela é muito declinada ou declinada, mas é super legal. O arranque que é um pouco dificultoso, eu sempre gosto de arrancar primeiro com o braço aqui, venho com o outro e aí eu faço o movimento. Perceba que eu trouxe o banco bem à frente e ele ainda, ó, joga para baixo. Ainda é para mim como se fosse um crucifixo declinado. Bom, como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com alcance de repetição um pouco mais alto nos primeiros exercícios, que a minha ideia aqui não é mover grandes cargas, serão 3 séries, bastante pump, sem aumentar muito a carga. Depois eu vou começar a trabalhar nos exercícios compostos, tá? 10. Galera, percebam que eu tô dando essa leve fletida no cotovelo para tirar a ação do bíceps, tá? Porque senão, algumas pessoas como eu sentem muito desconforto no bíceps, então eu venho, tiro um pouquinho a ação do bíceps e aí eu faço aquele press aproximando o bíceps do peito, tá? Se eu ficasse com o braço esticado assim, eu acabo sentindo desconforto no bíceps. Então, para você que sente esse tipo de desconforto, às vezes uma leve fletida, só desbloqueia o cotovelo, você já não vai mais sentir esse desconforto no bíceps, valeu? Então, vamos lá para o nosso primeiro padrão de press, primeiro exercício composto de peito, nessa máquina que é nova, que é incrível, e ela, assim, me encantou desde o começo pelos ajustes. Primeiro, pedal de arranque, depois a gente consegue mexer aqui, ó, nessa pequena alavanquinha aqui, ó, você consegue mudar a amplitude que você vai ter do arranque da manopla, e também a gente consegue aqui inclinar o banco para deixar ele mais reto ou mais declinado, tá? Eu particularmente gostei desse setup que tá aqui e já vou entrar na minha série, tá? Vocês vão ver que maquininha legal, porque ela tem uma sacada incrível que o pegador, ele muda, ele sai e eu faço uma leve rotação aqui externa no punho, o cotovelo entra porque essa manopla muda. Vocês vão ver que coisa mais legal. Então arranquei aqui, ó, em segurança, larguei, tá comigo e agora vocês vão ver, ó, olhem a manopla. Pode vir de frente aqui. Olha que legal. Durante a abdução, minha mão vem pro neutro, pro pronado, né? Que seria o neutro, na verdade. E aí depois ela converge, facilitando o trajeto do antebraço. Galera, fiz 10 repetições bem tranquilas, deixei aqui de 2 a 3 na reserva, tá? Eu pretendo fazer aqui mais uma série mais ou menos como essa, de 2 a 3 na reserva. E na última série que eu vou filmar para vocês, aí sim eu vou colocar blocos de cluster, tá? Por quê? Porque eu não quero ficar trabalhando muito próximo da falha nos exercícios de peito, porque eu tenho medo, tá? Então eu vou começar a usar essas séries intervaladas. Agora eu tenho que começar a ser um pouco mais esperto. Então na minha próxima série, como eu fiz aqui, eu conseguiria umas 12 a 13 com essa carga, eu vou fazer o primeiro bloco de 6, depois eu vou tentar um de 4, dando então 10 repetições, e depois um bloco mais próximo da falha, parando uma repetição da reserva. Então eu vou tentar levar essa carga aqui que eu faria 12 a 13, eu vou tentar levar para mais do que isso. 14, 15, vamos ver quanto eu vou conseguir fazer, tá? Tá, deu 2 minutos aqui, vamos entrar. Então 6, 4 e mais um terceiro bloco indo próximo à falha técnica, garantindo aí maior segurança e talvez tentando puxar mais repetições do que eu puxaria numa série normal. Afinal, é para isso que serve o cluster. As pessoas tendem a tentar qualificar o cluster como um método para time efficiency, né? Eficiência de tempo, equalizando o volume nos estudos.
Mas galera, eu não quero usar um método volumizador para equalizar volume. Eu quero fazer mais volume do que eu aguentaria normalmente, tá? Então vamos lá. Tá comigo? 6 repetições tranquilinhas. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos segurar a emoção aqui agora por 20 segundos, tá? Vamos puxar mais 4, galera. 1, 2, 3, 4. Boa. Galera, percebam que eu faço as execuções de peito com todo o cuidado do mundo. Por isso que eu dou essa paradinha, faço esse dead stop, esse ponto zero aqui, nessa parte alongada, para que eu não tenha nenhum chicote inercial, nenhuma energia cinética aqui no meu tendão, justamente para tentar me preservar ao máximo, tá? Vamos lá? Agora eu vou tentar fazer quantas execuções saírem, garantindo então que eu já fiz 10. Agora o que vier aqui, galera, é o famoso lucro. Equalizei errado a carga. Poderia ter feito com mais um pininho aqui para fazer 6, 4 e mais umas 4, tá? Acabou saindo 6, 4, 8. Então, acostumando ainda com as cargas, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia da série intervalada do cluster é o que eu quero que vocês tragam desse vídeo, tá? E agora vamos trabalhar em mais um exercício composto. Qual será que eu vou trabalhar nesse parquinho? Vamos embora? Galera, agora faremos aqui uma angulação diferente, né? Então, um supino inclinado nessa M-Turter, nessa máquina incrível, que é uma máquina articulada, ou seja, trabalha com carga externa de anilhas. Só que uma curiosidade acerca das máquinas da NewTek, que eu vejo poucas pessoas falando, deu meu intervalo, que eu vejo poucas pessoas falando, porque talvez elas não tenham percebido a diferença de construção da NewTek, é que as Hammers, elas têm a alavanca e a quilagem por trás de você. Você coloca, lembra as anilhas numa Hammer por trás e você faz um arco na barriga do círculo. É um arco que vem na parte baixa do círculo e que faz esse movimento de arco, tá? Perceba que a NewTek, olha onde está o eixo aqui, ó, à frente. E a quilagem vem à sua frente e o arco é feito de uma curva contrária a uma Hammer. A Hammer faz um arco assim e a NewTek faz um arco assim. Pequenos detalhes que eu já percebi que muda a percepção de aproximação e distanciamento da carga na convergência do movimento, tá? Então, são construções, são sutilezas que quem treina há muito tempo e percebe a construção da máquina, sabe que a NewTek, ela preferiu trazer, então, a carenagem grande de máquina e jogando a articulação, a alavanca, a quilagem pela sua frente, tá? E essa máquina é incrível, galera. Vocês vão perceber aqui, ó, nós temos aqui tanto o ajuste da altura, para a gente conseguir ajustar a altura, como esse ajuste aqui, ó, que ele vai mudar sutilmente, galera, sutilmente, tanto o perfil de resistência, como o tamanho do braço de alavanca que recebe a carga, tá? Então, saber usar isso aqui, a pessoa tem que ter um grande conhecimento do porquê ela está mudando aqui, tá? Vamos embora?
uma série agora de 6 a 8, talvez se sair 8 eu tô no lucro, tá? Eu deixo uma amplitude bem boa para que tenha a segurança do 1.0. Então, ó, tô aqui no 1.0, ó, sem nenhum perigo. 1, 2, 3, 4. A carga ficou um pouco mais leve do que eu imaginava. Na última vez que eu fiz essa máquina do meu treino, eu já estava fazendo com 40 quilos, mas era uma outra época, foi antes da minha cirurgia. Aqui eu fiz com 30, ficou confortável, tá? Ainda assim eu não vou arriscar, sinto um pouco de desconforto no tendão do peitoral, mas já deu para ver que é uma máquina muito confortável, muito cheia de ajustes, tá? É muito legal essa máquina, tá? Vou fazer mais uma série aqui e depois eu já vou partir para o meu primeiro exercício de press vertical, ou seja, desenvolvimento mais focado em deltoides, tá? Galera, uma das coisas mais interessantes e mais diferentes aqui do overall é a qualidade dessa anilha, a facilidade de pegar. Algumas academias, que eu não vou citar o nome, tem aquelas anilhas coloridas, lindas, né? Verde, amarelo, laranja, fluorescente, mas elas não têm gripe para pegar. Essa anilha aqui é uma delícia e assim, resolveu muito dos meus problemas na hora da montagem do treino, tá? E eu vou trabalhar aqui nessa máquina, galera, que não é da linha M-Turtle, que é uma máquina de entrada, é uma máquina mais simples, tá? Só que por incrível que pareça, eu acho ela incrível. Vamos dar uma volta aqui, ó. Essa aqui, ó, que é a linha M-Turtle, tá? Essa aqui que é a máquina que seria de uma linha superior, com muito mais ajustes, né? Que você pode mudar o perfil de resistência, mudar a manopla, mudar a angulação. Então o pessoal que consegue mover bastante carga gosta mais dessa máquina. Agora eu me dei muito bem com uma máquina mais simples como essa. Preste atenção, galera. Volto a dizer, essa é uma máquina muito parecida com a construção da Hammer, ó, com a articulação, agora vocês vão entender o que eu falei no vídeo anterior, com a articulação, a alavanca e a quilagem vindo por trás de mim, igual uma Hammer. Vamos filmar aquela lá? Olha só, essa aqui é uma máquina com a articulação vindo por trás do atleta e a quilagem atrás. Agora, quando você vem para essa aqui, ó, que é a inclinada, a articulação está na sua frente, tá? Então são construções diferentes, com ângulos diferentes e percepção da mudança de carga diferente, tá? Então é muito interessante essa construção da NewTek e agora eu vou fazer o meu desenvolvimento, pegada neutra, plano sagital, extremamente confortável para o peitoral, para o ombro, né? Pegando também essas fibras claviculares do peito, eu adoro esse tipo de pegada, eu dou uma barrigadinha aqui para frente para ficar um pouquinho mais inclinado e é muito confortável. Boa. Falhazinha técnica aqui, dimensionei bem a carga. Acredito que eu consiga mais uns 5 quilos na próxima série para uns 6 a 8, 8 a 10. Muito confortável. Vamos lá. Up. Up. Filha da puta. Vou dar 5 segundos. E aí depois eu vou dar mais 15 segundos. E vou fazer um rest pause aqui, tá? Vamos ver se eu puxo mais 3 aqui.
Boa! Hash pauzinho gostoso aqui. Muito confortável essa máquina, galera. Hash pause, cluster, mile reps, qualquer série intervalada, obrigatoriamente tem que ser uma máquina confortável, um arranque rápido. Aqui, ó, entrei, arranquei, guardei. Se eu precisar arrancar uma mão depois a outra, se eu precisar erguer um halter, se eu precisar me expor a um risco, você não deve fazer séries intervaladas. Você deve fazer straight sets, séries diretas mesmo, um drop set, um back off talvez, tá? Então agora, encerrando os press, a gente vai fazer mais uma variação de elevação lateral, como eu falei, uma na ponta do treino e uma no final, dissipando a fadiga. Agora meu deltoide lateral provavelmente já está com menos cansaço periférico, apesar de eu estar mais cansado sistemicamente, mas eu acho que eu vou conseguir performar bem o último exercício. Vamos lá comigo? Eu só vou desmontar aqui. Galera, mais uma variação de elevação lateral. Esse aqui é um perfil constante, porque vocês vão observar aqui, ó, que a gente tem uma polia de raio tradicional, então uma polia de raio constante, não é uma polia de raio variável, um solenoide. Então a carga é recebida de maneira constante. Então é o mesmo peso aqui, 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 em todo o arco de movimento. E essa é a máquina nova já da Newtek, que ela já tem aqui, ó, esse pegador diferente, que você vai conseguir tanto segurar no pegador, e para quem tem epicondilite e não consegue segurar, você vai conseguir só enfiar a mão de faca e fazer a elevação lateral aqui, ó, sem usar a pegada, tá? E essa plataforma é incrível, galera, que a gente consegue mudar aqui, né, a altura da plataforma para que você fique o mais alinhado possível com a sua articulação, com a articulação da máquina. Então a gente vai tentar encontrar aqui, eu já testei essa altura, e agora eu vou fazer uma série aqui de 11 a 15, não tá pesado, mas eu já tô bem cansado, tá? Eu gosto de segurar, tá? Boa! Galera, essa máquina é muito legal, porque ela também foi ajustada nessa nova versão para que você consiga mais amplitude nas versões unilaterais. Então você consegue jogar esse braço, por exemplo, mais para o lado, para que você venha com esse braço aqui, ó, mais adentro. E aí você consegue ter uma amplitude maior cruzando o braço à frente do corpo aqui, ó. Ó. Isso é muito interessante, pensando talvez numa melhor hipertrofia do deltoide, em amplitudes maiores, um comprimento mais longo do músculo, apesar de não ter sido evidenciado no último estudo que investigou exatamente essa situação, tá? Mas é muito interessante isso aqui. Última série do treino. Agora eu vou fazer uma 1000 reps. Eu escolho para fazer esses métodos avançados justamente nos exercícios que eu acho que é a segurança e a plausibilidade, né? Então aqui não importa a minha fadiga, porque eu vou sair daqui e vou embora, tá? Então eu vou fazer uma activation set, né? Uma série de ativação. Vou buscar em torno de 10 a 12 repetições, vou descansar 20 segundos, e aí eu vou fazer pequenos blocos de 4 a 5 repetições. Eu não gosto de blocos pequenos, eu prefiro blocos maiores, nem que eu não alcance o bloco, tá? Se eu não alcançar o bloco 2 vezes seguida, não conseguir fazer de 4 a 5, eu já vou interromper, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Fiz 13, vou descansar 20 segundos, tá? Não vejo necessidade de fazer esse primeiro bloco depois da série de ativação mais longo descanso, não. Eu quero manter essas fibras ativadas, essas fibras prontas aqui para o trabalho que vai se suceder nos pequenos mini sets, tá? Já vou entrar em 15 segundos e pauleira, blocos de 4 a 5. Consegui moleza, respiro, 5 respiradas profundas ou 20 segundos e entro de novo. Consegui ainda, mais em segundos. 2,
Saiu 4 ainda, vambora. Eu gosto de menos intervalo. Já não completei a primeira vez. Parciais. Galera, então eu fiz uma série de ativação um pouco mais longa porque eu errei a carga. Depois fui fazendo blocos de 4 a 5 repetições até o momento que por 2 blocos seguidos eu não consigo atingir mais de 4 a 5 repetições e aí eu encerro, tá? Você pode montar o teu 1000 reps como você quiser. O conceito é ter uma série de ativação, próxima falha, descansar de 20 ou 30 segundos e começar pequenos blocos que você também pode escolher a duração, tá? Então eu gosto de trabalhar com no mínimo 4 a 5 repetições de bloco. Eu não gosto de me propor a fazer uma série e fazer 1, 2, 3 repetições, sabe? Eu acho muito pouco para todo o preparo que eu preciso. Então eu gosto de fazer bloquinhos um pouco maior e aí buscar essa minha regrinha de 2 blocos seguidos que eu não consigo atingir o número proposto, aí eu encerro, tá? E aí eu coloquei ainda mais uma técnicazinha de repetições parciais que nesse tipo de máquina fica perfeito, tá? Então, galera, vídeo encerrado, algumas máquinas apresentadas para vocês. Enquanto eu vou andando aqui, vou mostrando aqui para vocês essa academia, que é a coisa mais linda. E vocês estão todos convidados a vir conhecer a minha assessoria, que vai estar extremamente preparada para montar treinos nessa estrutura ou em qualquer estrutura do Brasil, já que eu tenho aí mais de 800 vídeos na minha biblioteca de exercício, que estão todos prontos para encaixar na sua individualidade. Na minha assessoria você tem uma telechamada diretamente comigo ou uma ficha de anamnese que será lida por mim para elaborar o seu treinamento. Se você gostou dessa maneira que eu penso o treino, se você gostou do jeito que eu entendo a montagem, a seleção de exercícios, os perfis de resistência, você tem que conhecer minha assessoria individual, ela vai estar aqui embaixo, junto com o link para entrar no meu grupo gratuito, junto com o link para conhecer meus cursos do Hotmart, e você vai ser muito bem recebido aqui, ó, no meu time, a Reeducation. Então já sabe, siga o canal, deixa um comentário e vamos para a próxima. Valeu!